Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, os nossos amigos e os nossos alunos aqui da nossa Escola Bíblica Dominical para Todos, como vocês já sabem, né? Estamos aqui todas as semanas nós estamos juntos aqui, estudando assuntos maravilhosos. Estamos estudando nesse trimestre a nossa segunda aula, né? Segunda aula desse trimestre. Nós estamos estudando sobre os valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. Então nós estamos falando aqui assuntos importantíssimos, assuntos pertinentes, né? Da nossa época ou desse século que nós estamos vivendo, esse século 21, a qual nós estamos aqui vivendo todo esse conceito ideológico, sociológico, teológico. Então nós estamos vivendo aqui esses conceitos em pleno século 21 aqui, que nós precisamos aqui estar informados, né? Bem informados, e nós como cristãos, como igreja, nós também temos que ter a nossa ideologia, e essa ideologia é a aula de hoje, né? É a aula de hoje, nós iremos falar, nossa aula de hoje é a respeito disso, da ideologia e ética cristã. Esse é o tema da nossa mensagem, tá? Da nossa aula. A aula de número 2 é ética cristã e a ideologia de gênero. Nós vamos falar a respeito disso, nós estamos aqui com a nossa lousa, mas antes de eu entrar já na lição, eu gostaria aqui de agradecer a todos em primeira mão, todos os que têm estado conosco, que têm deixado o seu comentário. Muito obrigado a todos. Várias pessoas aí têm entrado lá, deixado seu comentário, deixado seu like. Muitas pessoas aí já têm nos ajudado, têm se inscrito no nosso canal. Eu continuo pedindo, continue escrevendo aí, continue se inscrevendo no nosso canal. De uma forma simples, porém objetiva, nós estamos passando aqui as nossas lições sem muita frescura, sem muita dificuldade. Agradeço aí pelo irmão aí que deixou o seu comentário lá, que tem aprendido, e nós estamos falando de uma forma simples. Ele diz assim: olha, com a simplicidade do que você está falando, eu estou aprendendo muito. Então, muito obrigado pelo seu comentário. E agradeço os demais também que deixaram o seu comentário aí ali no nosso canal. Continue conosco, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, e que nós continuaremos aqui todas as semanas postando as aulas. Olha, as nossas aulas, eu costumo gravar ela no domingo, tá? Então no domingo eu costumo gravar e postar, fazer a ediçãozinha para poder postar, ela na segunda, no mais tardar terça-feira. Então no mais tardar terça-feira eu quero já estar com a lição postada. Então continuo convidando você a estar juntamente conosco aí, nos ajudando. Tem muitos professores aí, mas cada um tem a sua forma de ensinar. Então, sem mais delongas, né, sem mais falar ou falácia aqui, vamos agora dar entrada na nossa lição, falar a respeito do nosso assunto que será abordado nessa semana. Então, a lição de número 2, como já foi dito, o assunto é a ética cristã. Devemos entender, tá, sobre a ética cristã, que ética é aquele conceito a qual nós estudamos na lição passada. As nossas ideias, não é nada mais do que a nossa ideologia, né? A ética cristã e a ideologia de gênero. Então nós iremos estudar a respeito disso. Será que ideologia de gênero é errado você pensar nisso? Você estudar a respeito, ou você ter conhecimento, ou você defender a ideologia de gênero? Será que está errado? Então nós vamos estudar aqui a respeito disso. Nós sabemos que existem vários conceitos ideológicos, né? Tem vários conceitos ideológicos aí. Porém, nós também como cristãos temos a nossa ideologia. Qual é a nossa ideologia? A nossa ideologia nada mais é do que a palavra de Deus, a nossa base, a nossa ideia, o nosso raciocínio e o nosso aprendizado. Então faz parte da nossa
ideologia. Que ideologia nós vamos ter aqui? O conceito, a definição teológica, né, do que é ideologia, sociológica, filosófica. Nós vamos aqui entender o que é esse termo ideologia, né? Gênero também nós vamos entender e vamos dar aqui continuidade na nossa lição aqui. Vamos lá, nosso textuário está lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 27, que vai dizer assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, na criação, no conceito de criação aqui, né? No conceito aqui da criação divina, nós já entendemos aqui que existe um princípio de gênero. Então, Deus, isso não é novo. Gênero não é novo, não é um assunto que os filósofos, sociólogos, né, eles abordaram, cientistas, psicólogos. Não é um assunto novo, ele é um assunto antigo, ele vem lá da criação. Então o termo gênero, ele já está execrado aqui na criação, porque Deus, ele cria o gênero masculino e feminino. Nós vamos aqui, né, abordar aqui na nossa lousa aqui, que está bem bonita hoje, né, a respeito dos gêneros, né, do gênero masculino, gênero feminino. Nós vamos entender aqui que na criação biológica ou anatobiológica, né, na questão anatômica, na questão da biologia, nós entendemos aqui que já existe, né, a pessoa nasce com um gênero masculino e um gênero feminino. Então isso é o conceito aqui bíblico, o conceito criacional, né? Nós entendemos sobre isso. Agora, se há um conceito tridimensional, porque para mim isso aqui é tridimensional, está além da dimensão divina ou além da dimensão humana. É um conceito de tripartite aqui, de 3 gêneros: gênero masculino, gênero feminino e gênero que não tem um gênero, ou não tem uma definição, ou não há um conceito de gênero, não existe uma definição, é neutro. Então, se há um gênero neutro, então para mim deve ser um anjo, né, que está aqui mudando a mente das pessoas. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito no que nós acreditamos, vamos dizer assim, que é a minoria, né? É uma certa minoria que acredita nessa base, né? Ou nessa ideia, né? Que há um gênero aí, né? Sem definição biológica. Então, nós vamos estudar aqui. A nossa verdade prática está dita assim: a doutrina da criação do ser humano, revelada nas Escrituras sagradas, em que a distinção do sexo é o padrão, não pode ser relativizado. Então não há questão relativista, ou não há um relativismo aqui no conceito de criação. Quando Deus criou, macho e fêmea os criou, Deus viu. E Deus deixou bem claro: olha, façamos o homem à nossa imagem. Vamos lá, Gênesis. No Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, no capítulo 1, e no seu verso de número 27, vai dizer assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Aí vem a questão do gênero. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus viu que aquilo era bom. Tá? Então Deus cria o conceito de gênero já aqui na criação. A nossa leitura bíblica em classe está em Isaías, no capítulo 5, verso 18 ao 24, que vai dizer assim: ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse com cordas de carros.
e dizem: apressa-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, quem fazem da escuridade luz, e da luz a escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes, e aos justos negam justiça, pelo que com a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto reiteraram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então, você vai ver aqui que já está tendo nesses versos aqui uma repreensão da mudança de valores. Então nós estamos vendo aqui que ele fala: ai dos que chamam o bem a mal, ai daqueles que colocam, o conceito humano no conceito divino, porque Deus criou dessa forma, mas o humano, ele quer mudar a questão. Ele quer tirar aquilo que Deus criou anatomicamente, biologicamente, ele quer mudar o conceito. Lá em Romanos capítulo 1, no seu verso de número... Romanos capítulo 1, no seu verso de número 25, diz assim, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convém ao seu erro. Então olha só, ai dos que chamam bem em mal, daquilo que Deus criou, da forma que Deus criou perfeito e bom, macho e fêmea os criou, cromossomos X e Y, que define a sexualidade do homem, e cromossomo XX, que define a sexualidade feminina. Então, quando você deturpa essa criação, quando você muda o conceito da criação divina para um conceito filosófico, sociológico, humano, e você quer colocar agora um conceito de XY e XX para um conceito que não existe cromossomos, que não existe cromossomo para esse outro gênero. Então você está colocando que Deus, ele não criou as coisas perfeitas. Então você está tornando do perfeito o imperfeito. Então você está partindo para a teoria do caos, que começa a dar do perfeito, você tirar aqui a beleza e destruir, deturpar a criação de Deus. Deus cria macho e fêmea. Deus não cria uma tríade feminino, masculino e um sexo indeterminado. Porque quando você define, uma criatura ou um ser, criado por Deus, um ser assexuado, que não tem sexo, mesmo ele nascendo biologicamente, anatomicamente perfeito, mas porque você entendeu que na sua teoria
as ideias que ele tem é uma ideia que, mesmo ele nascendo masculino ou feminino, ele não quer assumir biologicamente o que ele é. Então, quando você acredita dessa forma, você está colocando que a pessoa ela tem um terceiro sexo, porém não definido. Sendo que nós acreditamos e vemos, isso você consegue ver. Isso está na natureza. A pessoa nasce homem e nasce mulher. Ela não nasce com um terceiro sexo ou com um sexo indefinido. Vamos lá, continuando aqui. Depois nós vamos entrar aqui, né, na beleza aqui da criação, né, que Deus criou esses dois gêneros maravilhosos, macho e fêmea, e colocou os dois, juntou os dois e ambos se tornaram um casal. Ambos se tornaram um casal, não se tornou pares. É diferente de pares. Casal é quando casa, é quando eles batem, é quando você pega um cromossomo e você ajunta com outro cromossomo e ele vai definir um outro ser, macho ou fêmea, fêmea ou macho. Então você ajuntando os dois, pegando o macho e a fêmea e eles tendo a relação sexual sadia que foi criado por Deus, ele vai dar a beleza de um novo nascimento, de uma outra criatura definida, com o seu sexo definido. Então nós vamos aqui depois falar a respeito disso. Mas vamos lá, continuando aqui. Olha só, a nossa introdução vai dizer assim: teorias sociais que nascem em laboratórios de ciências sociais das principais universidades do mundo ensinam que as diferenças entre os sexos são resultados da relação histórica de opressão e preconceito entre homens e mulheres. Olha só que coisa interessante. Segundo aqui essa teoria que nasce, não nasce na cabeça de um ser humano, né, comum, ela nasce na cabeça de um ser humano que ele acha que ele sabe mais, ele tem um conhecimento a mais do que aquele que o criou, com o seu intelecto, com o seu pensamento filosófico, sociológico. Ele acha que o ser humano, olha só, principais universidades do mundo ensinam que as diferenças entre os sexos são resultados da relação histórica de opressão e preconceito entre homens e mulheres. A esses entendimentos dá-se o nome de ideologia. Então, você vê aqui que o conceito, né, desses homens que se dizem sábios, que se dizem intelectuais, eles colocam que ao invés de a sociedade ensinar, mas nós temos um outro termo psicológico aqui, né, que nós vamos mostrar aqui, né, de que a sociedade, a contrapartida desse pensamento, que a sociedade ela faz socializar, ensinar sem mexer, sem influenciar a decisão ou a escolha da pessoa. Então nós vamos entrar aqui daqui a pouco e vamos falar. Porém, nesse contexto aqui, eles querem dizer que a sociedade ela transforma, né, por causa do preconceito da sociedade ou por causa da religião, né, por causa da religião, por causa da política, por causa todo o conceito que gera, né, todo um conceito aí que gera uma sociedade, ele faz com que a cabeça do ser humano ele muda, ele transforma, porque não basta você ter um sexo definido. Não basta. Você tem que ter uma opção. Você tem que ter uma opção. Você tem que ser opcional aquilo que você é biologicamente. Então essa é a teoria, né? Não é nem a ideologia de gênero, porque a ideologia de gênero nós vamos entender que ela não parte para esses pressupostos. Nós vamos entender aqui que, tirando essa ideologia que é conceito de ideias,
né, conceito de ideias, colocando como identidade de gênero, definição, né, definição de gênero. Então ele vai falar sobre isso. Então essa teoria aqui não é ideologia de gênero, na verdade é uma identidade de gênero que eles querem implantar aí na cabeça do ser humano. E isso está correndo risco aí deles implantar isso dentro das escolas, né? Eles estão querendo jogar isso como educação ou como dogma, né? Eles estão querendo implantar isso como lei, porque para deturpar aí o conceito familiar, o conceito natural de família, macho e fêmea, e com a sua cria, né, ou com a sua prole. Então vamos lá, continuando aqui. A esse entendimento dá-se o nome de ideologia de gênero. Os defensores desse conceito promovem a inversão dos valores e afrontam os princípios cristãos. Então nada mais é do que uma afronta aos princípios cristãos, porque nós sabemos que a maioria, né, a maioria da sociedade mundial, uma certa maioria, eles ainda prezam por esse conceito familiar, né, por esse conceito ou por esses princípios familiares. Então, tanto católico, cristão, evangélicos, até espíritas, todas essas pessoas eles prezam por esse contexto ou por esse conceito aqui, ou esse valor, esse conceito familiar aqui. Apesar de cada época apresentar desafios diferentes, a fé cristã, as Escrituras advertem aos cristãos o viver em santidade em todas as épocas e culturas. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, 23 e 25. Então, quando nós tratamos no conceito cultural, nós vemos aí que desde o princípio, né, desde o princípio da queda do homem, desde o princípio que o homem caiu, vamos dizer que a sua índole ou seu caráter, ele vem sendo deturpado, né? Logicamente que o homem escolheu, pelo seu livre-arbítrio, né? Ele escolheu cair, ele escolheu pecar. Porém, com a ajuda, né? Com a ajuda do próprio Satanás, ele vem sendo convencido a inverter os papéis, a inverter os valores. Nós lemos Romanos capítulo 1, que Deus permitiu que o homem decidisse fazer aquilo que ele achar melhor para ele. Nós temos um exemplo, abra comigo aí na sua Bíblia, lá em Gênesis no capítulo 19, lá em Gênesis no capítulo 19, quando fala aqui a respeito de Sodoma e Gomorra, da destruição de Sodoma e Gomorra. Ali nós vemos que era uma sociedade, ou era uma cidade que era uma sociedade perversa, era uma sociedade que eles estavam sim entregues à sexualidade, à homossexualidade. Eles estavam vivendo o caos ali. Só que Deus não destruiu Sodoma e Gomorra apenas por causa disso. Não foi porque eles escolheram ser homossexuais ou porque eles escolheram participar de outras coisas ou fazer outras coisas. Eles foram destruídos por quê? Olha só que coisa interessante aqui. E antes que se deitassem, Gênesis capítulo 19, a partir do verso 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade. Os varões de Sodoma, desde o moço até os velhos, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Trazei-os fora a nós para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas. Tenho que ainda não conheceram varão.
fora vô-las trazereis, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiros, esses indivíduos veio aqui habitar, e quereis ser juiz em tudo? Então, olha só, na mente deles, aqueles anjos, eles vieram habitar ali e queriam fazer, ou queria julgá-los por aquilo que eles estavam fazendo. Então Deus não destruiu apenas Sodoma e Gomorra porque eles cometiam os seus atos, né? Eles foram julgados e condenados porque eles acreditavam que aquilo que eles estavam fazendo era certo e que ninguém podia julgá-los, que ninguém podia corrigi-los, porque muitas das vezes nós cometemos erros e nós não queremos que ninguém nos ensine, que ninguém nos mostre, porque o nosso pensamento, na nossa mente, aquilo que nós estamos fazendo está correto, e quando nós temos a correção de alguém, nós não aceitamos porque nós colocamos em nós que isso é correto. Fazer essa prática ou praticar isso é correto. Vamos lá, continuando aqui, para nós já apresentar, estamos apresentando aqui os nossos livros aqui, que tem como base do nosso estudo, alguns livros que nós se baseamos, e depois nós iremos aqui concluir com o pensamento aqui que nós dá continuidade, porque nós já falamos algo aqui, mas só para dar continuidade aqui na nossa lousa. Vamos lá, para nós já introduzir aqui os nossos livros, mas vamos entrar no primeiro subtópico aqui, no tópico 1, subtópico 1 aqui, a ideologia de gênero. Subtópico 1 aqui, a definição de ideologia de gênero. Vamos entrar aqui no conceito, no conceito aqui dessa ideologia. Como surgiu, por quem foi o responsável por isso, Quem foi o responsável por isso? E vamos entrar aqui, entender rapidamente aqui. Vamos lá. A definição de ideologia. O termo foi desenvolvido pelo francês Destutt de Tracy. O conceito foi amplamente usado pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels, autores de manifestos comunistas. Então vamos dizer assim, eu estava estudando sobre esse Karl Marx, até aconselho você, a assistir um filme que está já há algum tempo na televisão, você acha na internet, o nome dele é o Jovem Karl Marx, ou Jovem Karl. Ele fala sobre a história, tanto de Karl Marx como esse Friedrich Engels aqui, esse autor aqui desse manifesto comunista. Então, o conceito de ideologia de Karl Marx não é o mesmo conceito, tá? Não é o mesmo conceito de ideologia de gênero ou de identidade de gênero. Essa ideologia, como conceito de identidade de gênero, ela vai se estendendo. Então cada um vai pegando a sua ideia, cada um vai pegando. Karl Marx e esse Engels, eles aparecem aqui com esse manifesto comunista, ou essa ideologia comunista, implantando na sociedade, porque ele tinha uma visão, ele tinha uma visão de que tudo teria que ser comum. Porque naquela época, todos ali existia a burguesia que estava acima da classe mais baixa, e eles estavam acima, e havia ali uma exploração da classe trabalhadora. Então Karl Marx, ele não concordava com isso, ele acreditava no trabalho, ele defendia os trabalhadores, porém ele tinha uma visão comunista, uma visão de tudo em comum. Então a ideologia de Karl Marx e desse Engels aqui era que todos deveriam estar em comum, porém
foi pegando essa ideologia, foi mudando essa ideologia, até mesmo, vamos aqui, continuando aqui, lendo, aí já apresenta aqui, autores do Manifesto Comunista. A palavra é composta pelo vocábulo grego eidos, que indica ideia, e logos, com o sentido de raciocínio. Então, ideia e raciocínio. Assim, ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento, a maneira de pensar e de agir das pessoas, seja individual ou seja socialmente em sentido amplo. A ideologia se apresenta como o que seria ideal para um determinado grupo. Então, essa ideologia a qual foi se propagando era uma ideologia de mudança, né? Não de mudança de pensamento ou de mudança social, mas de uma mudança de gênero. Uma mudança de gênero, tanto que uma das femininas, né, de uma feminista, que era Simone de Beauvoir, ela implanta o seu feminismo com o conceito marxismo. Ela usa o pensamento marxista, né, com a sua ideologia feminista. Então ela pega a ideologia marxista, junta com a sua ideologia feminista e torna agora um pensamento marxista feminino, mudando aqui o conceito de gênero. Na mente dela, na mente dessa Simone de Beauvoir, ela desacreditava no conceito masculino. Por quê? Porque ela tinha que, né, como feminista, ela achava que as mulheres, elas deveriam, ou elas tinham a total liberdade de assumir todas as áreas que eram supostamente masculinas. Então o pensamento dessa Simone era de que as mulheres tinham que estar no mesmo patamar que os homens, sem gênero. No pensamento dela, tanto que isso é um livro também, ela surge como um pensamento, né? Ou como um manifesto, mas ela escreve, né, esse livro que ela fala aí a respeito do segundo sexo. Então é um livro bem conhecido que você pode encontrar, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Ela fala a respeito disso, que a mulher ela nasce, né, ela nasce anatomicamente, né, mulher, porém, né, ela nasce com sexo indefinido. Ela nasce com o seu corpo anatomicamente perfeito, porém, na sua mente ela vai escolher mais para frente aquilo que ela quer ser. Se ela quer ser biologicamente, mesmo ela sendo mulher, ela vai ser biologicamente macho, né? Ela vai escolher ser homem. Porém, só que existe um detalhe importante aqui. Dentro dessa identidade de gênero, nunca o gênero masculino ou o gênero feminino, ele escolhe ser o próprio gênero a qual ele nasceu. Então, dentro dessa identidade de gênero, ele nunca vai escolher, ele nasce homem e na sua identidade de gênero, ele não escolhe ser homem, ele muda o papel ser homem. Ele muda esse papel de ser homem, ele vai querer ser mulher, porque ele nasceu com a sua anatomia homem, porém ele escolhe ser mulher, porque no seu interior é o que eles colocam, né? Pregam que no seu interior ele é feminino. A mulher a mesma coisa, ela nasce mulher com o seu corpo, segundo o pensamento da Beauvoir, da Simone, ela nasce mulher biologicamente, anatomicamente, porém ela vai escolher mais para frente ser homem. Nós temos um caso interessante há algum tempo atrás de um casal, né? Eles falam, se eu não me engano, não lembro se eles são russo, que eles vão falar a respeito da mudança. Ele mudou o sexo, ele arrancou, né, a sua genital, ele tirou para ser mulher. Só que depois de alguns anos ele viveu como mulher, né? Ele arrancou o seu órgão, né? Ele viveu como mulher alguns anos, porém, depois de alguns anos, ele voltou novamente para ser homem. Ele
deixou que a sua biologia falasse mais alto e ele voltou a ser homem. É um documentário que eu assisti, é bem interessante, aconselho que todos assistam. Vamos aqui apresentar já, né, o nosso livro aqui, que faz a base aqui do nosso estudo. Esse livro aqui é um livro de psicologia, tá? Que se você puder adquirir, você adquire. É de Paul Kleiman, né? É um livro prático sobre estudos da mente humana, estudos do corpo humano. Então ele dá aí todo o contexto psicológico aí. Nós temos também esse outro também que é do mesmo autor, né? Filosofia, eu já apresentei no outro vídeo ou na outra aula, porém ele também servindo de base aqui, né, para o nosso estudo, que ele vai falar a respeito do marxismo, né? Ele tem aqui a respeito do marxismo o conceito de Karl Marx, né? Do marxista de sociedade, que está suporte ou superestrutura da sociedade, que ele tem aquela pirâmide, né? Tem a pirâmide de Karl Marx aqui, que ele vai separar aqui arte, leis, religião, ideologia, educação, governo e valores. Isso tá na pirâmide, na parte de cima da pirâmide. Agora, na parte de baixo, né, nós temos aqui a fundação da sociedade. Então, nessa parte de baixo da pirâmide está relações de produção, classes sociais, meios de produções, recursos e tecnologias. Então, isso aqui faz parte do pensamento de Karl Marx, né, e os fetiches da mercadoria. Ele coloca como pensamento também, que diz assim, ó: Marx acreditava que conforme as pessoas buscavam compreender o mundo, elas se tornavam fixadas em coisas como dinheiro, como consegui-lo, quem tem como gastar e etc. E mercadorias, os custos para comprar, fazer um produto e a demanda pelo produto e assim por diante. Então ele vai falar a respeito, né, na teoria aqui de Karl Marx, ele vai falar a respeito do pensamento de consumismo, né? E tem um outro pensamento aqui também que nós usamos como base aqui dessa Simone de Beauvoir, que ela era feminista, porém ela era feminista existencialista. E olha só o que o feminismo existencialismo pregava. Temas comuns do existencialismo. Embora as ideias existencialistas variam de filósofo para filósofo, existem diversos temas comuns, né? Que tá o primeiro entre eles: o indivíduo. Existencialismo lida com o significado da existência na condição de ser humano. Para os existencialistas, os humanos foram jogados neste universo e desta maneira tem existido nesse mundo não a consciência, que é a realidade. Em última instância, uma pessoa é um indivíduo com habilidades de pensar, agir de modo independente e deve ser definido por sua vida real. Pelo própria consciência individual que os valores e o propósito são determinados. Então olha só, no pensamento existencialistas é o pensamento aqui, né, dessa Simone aqui, que ela acreditava que mesmo ela sendo mulher, a sua existência como mulher, ela queria por decisão própria ela queria ser no gênero masculino. Segundo a escolha, os filósofos existencialistas acreditavam que todos os humanos têm livre-arbítrio, o que lhes possibilita fazer escolhas de vida. As estruturas e os valores da sociedade não têm controle sobre a pessoa. Olha só que coisa interessante. As estruturas e os valores da sociedade não têm controle sobre as pessoas. As escolhas são exclusivas de cada indivíduo, com base nas próprias perspectivas, crença, experiências e não em forças externas ou na sociedade. Pelas escolhas, as pessoas começam a descobrir quem é
e o que são. Olha só que coisa interessante. Então o existencialismo, né, ele acredita que você, pela escolha, você será aquilo que você escolhe ser, não aquilo que você é, que você nasce. Mas nós sabemos que, né, no conceito de criação, Deus ele não dá para o ser humano o livre-arbítrio de ele mudar de sexo a hora que ele quiser. Não, Deus definiu biologicamente, anatomicamente, aquilo que o ser humano é. Macho e fêmea, vamos lá, vamos falar aqui XY e XX, macho e fêmea, né? Deus criou diferenciado cada um, porém vem agora um pensamento aqui existencialista de que vamos ser agora diferente daquilo que Deus criou. E nós temos um outro livro também aqui, é importante, maravilhoso, do doutor John Tai. Olha que coisa interessante. O tema do livro é Nascido Gay. Olha que coisa interessante. É um livro muito bom. Aconselho você comprar. Ele é médico, né? Ele estudou medicina na Universidade de Sydney, na Austrália. É um grande pesquisador, um grande cientista. Ele é médico cientista. Então, olha só, nós temos aqui no pensamento aqui desse doutor Tai aqui, com outros pensadores, o termo transtorno de identidade de gênero, ou TIG, se refere à pessoa que enfrenta uma disforia de gênero significativa, descontentamento com o sexo biológico com o que nasceram. Isso abrange as características relacionadas à transexualidade, ao transgenismo e ao travestismo. Em um estudo de longo prazo realizado por Green, com 44 meninos de comportamentos femininos, somente um deles permaneceu com disforia de gênero em uma medida de idade de 18 anos. Na maioria, a disforia de gênero desapareceu. Olha só que interessante. A teoria, né? No caso, essa identidade de gênero é uma teoria que você vai ver que na prática, né, vamos dizer, no papel ela parece até real, mas na prática você vai ver que tudo está mostrando que existe apenas dois gêneros, o gênero masculino e o gênero feminino, o XX e o XY. Então você vai ver que Deus ele criou as coisas perfeitas. E para nós já continuarmos aqui, e já ir para o nosso encerramento, o segundo tópico aqui, ele vai falar a respeito da consequência da ideologia de gênero. Olha só, troca de papéis entre homens e mulheres. A ideologia de gênero propaga que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e que tais padrões devem ser desconstruídos. Essa posição não aceita o sexo biológico, macho e fêmea, como fator determinante para a definição dos papéis sociais do homem e da mulher. Então, nesse pensamento da ideologia de gênero, esse papel de macho e fêmea, eles querem desconstruir essa forma real, essa forma original. Então, tudo que foi criado por Deus, eles querem tirar, mudar aí as verdades de Deus e tornar isso daqui em uma mentira. Então, dentro aqui da ideologia de gênero, ou identidade de gênero, eles querem transformar esse conceito real em um conceito ultrapassado. Então, eles querem implantar o pensamento filosófico, ideológico deles, para que não haja mais essa mentalidade de homem e mulher, homem e mulher, sexo feminino e sexo masculino. Eles querem colocar agora que cada um escolherá, a criança em particular, eles estão colocando isso dentro da cabeça das crianças, que em particular ela pode decidir aquilo que ela quer ser. Se você chegar
né? Se você chegar num banheiro, ali vai ter uma imagem de um homem e de uma mulher. Mas então você não vai ter mais aquela imagem. Ali vai ser um banheiro único, né? Não vai ter definição de gênero, vai ser neutro, então qualquer um vai poder entrar ali naquele banheiro para utilizar, tanto homem como mulher. Aí alguém pode até usar aí uma desculpa, viu? Mas em casa, na minha casa, não existe banheiro. Dentro da minha casa não existe banheiro para homem e para mulher. Nós, como família, usamos o mesmo banheiro. Tanto os homens como as mulheres da casa, eles usam o mesmo banheiro. Aí entra a réplica. Dentro da sua casa, dentro da sua família, você já tem um conceito pré-formado. Que há uma mulher e que há um homem, que há uma definição masculina e uma definição feminina ali. Um respeita o espaço do outro, um sabe que um é feminino e o outro é masculino. Ali na família ou no seio da família, há-se ali o respeito, há ali o respeito do espaço. Porém, se você entra numa rodoviária ou em um banheiro público, você vai entrar ali, uma mulher entrar num banheiro com um monte de macho ou com um monte de homem. Aí você vai pensar, o que irá acontecer ali dentro daquele banheiro? Por quê? Porque nós sabemos que tem que haver um respeito, verdade. Nós sabemos que há sim uma diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. Porém, o respeito tem que haver. A mulher, ela tem uma certa igualdade. Eu em particular, eu aceito essa ideia. Eu aceito essa ideia do gênero, mas eu aceito a ideia do gênero no contexto real, no contexto da criação, macho e fêmea. Tanto o homem como a mulher, eles têm capacidade de fazer os mesmo trabalho, sabendo que Deus ele já deu um corpo anatômico ou biológico para o homem, já com uma estrutura, com uma certa estrutura mais de força, mais de tração. A mulher não, a mulher ela já tem um corpo já um pouco menos, né? A sua força não se compara à força física, né? A sua força não se compara com a força do homem, porém a sua mentalidade ela está além da do homem. Você vai ver que na parte intelectual, você vê que as mulheres elas sempre sobressaem aí os homens. Porém, na parte física, sempre há... Deus ele criou as coisas tão perfeitas, né? Ele deu a força para o homem e ele deu a inteligência, uma certa inteligência a mais para a mulher. Então você vai ver que as diferenças que tem um do outro, elas acabam se igualando. Por quê? Porque tanto o homem como a mulher, eles são diferentes, porém, quando eles se unem, você vê que os dois torna-se agora, né? Um vai pegando o pensamento do outro e vai melhorando, né? Melhorando. Então essa teoria da aprendizagem de Albert Bandura, ele vai falar a respeito disso. Uma das teorias de aprendizagem mais influentes em psicologia, a teoria da aprendizagem social de Albert Bandura, afirma que em vez de o comportamento adquirido ser estritamente uma questão de recompensa ou esforço, pode ser provocado por meio de aprendizagem observacional. Bandura afirma que as pessoas assimilam o modo como devem se comportar com base no comportamento das pessoas ao redor. Todos esses cercados por modelo que podem ser observados, sejam dos pais, dos colegas, dos professores, sejam até dos personagens de um programa de televisão. Esses modelos fornecem comportamento tanto masculino quanto feminino, que podem ser observados ou codificados e mais tarde imitados ou copiados. Uma pessoa provavelmente imitará um comportamento de alguém com quem ela sente ter mais semelhança. Em geral, isso significa uma pessoa do mesmo sexo. Existem 3 conceitos
principais da teoria da aprendizagem social de Bandura. Primeira, uma pessoa pode aprender comportamento por meio de observação. Segundo, o estado mental é um aspecto importante para a aprendizagem. Terceiro, aprender não significa que um comportamento necessariamente mudará. Então, olha só que coisa interessante. Na teoria de Bandura, nessa teoria do comportamento social, ele vai falar que você pode aprender, que a criança, né, ele se baseia mais na criança, tanto Vygotsky como Piaget, como esse Bandura, tanto um como o outro, na verdade é Piaget, Bandura e Vygotsky. Então, tanto um como o outro, eles têm esse pensamento de que você pode aprender. Você nasce, você cresce e você aprende. Tanto o comportamento feminino como o comportamento masculino. Você vai aprender, mas aquilo não vai influenciar na sua anatomia, né? Ou na sua biologia. Então você pode aprender o comportamento. Uma roupa, uma forma de andar, uma forma de agir. Você vai aprender a forma de falar, a forma de esticular. Então, costumes, trejeitos, você aprende, porém o seu biológico anatômico não muda, porque não é influenciável. Então, Bandura ele quebra essa questão da identidade de gênero quando ele trata desse conceito que, mesmo você aprendendo, né, você não é mudado, o seu gênero que você nasce não é mudado. Então, para nós encerrarmos aqui já, né, que eu já passei aqui, para nós encerrarmos rapidamente, nós tratamos aqui da confusão de identidade para o ser humano, a desvalorização do casamento, né, que isso traz essa ideologia de gênero, ela traz a desvalorização do casamento. Casamento é homem e mulher, macho e fêmea. Agora, quando se trata de pares, homem com homem, homem e homem, mulher e mulher, isso não é um casamento. Isso é questão de pares. Isso é questão de viver em pares, não é viver em casamento. Viver em casamento é ambos viverão juntos e tornarão uma só carne. Não tem como dois homens se tornar uma só carne, porque não há um órgão reprodutor em dois homens. Não há um órgão reprodutor. O homem não existe gravidez no homem. O único que consegue ter essa bênção de Deus é o sexo feminino. Também, se não tiver o masculino, também não dá para ter essa gravidez, porque somente com a união dos dois nós temos aqui, né, a gravidez, que é o nascimento de um novo, né, de um novo ser ou de um novo gênero aí, que aí sim vai se definir, né? Quando nascer será definido, ou até mesmo antes, né? Mas aí a terceiro aqui, a ideia divina quanto ao sexo, né? Que Deus ele criou aqui, que nós vamos falar aqui agora, a educação dos filhos com distinção dos sexos, né? Que nós devemos ensinar sim, quando a sociedade ela prega, né, que nós devemos deixar que a criança decida aquilo que ela quer ser quando ela crescer. Não, a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, ensina o menino o caminho que ele se deve andar, porque quando ele crescer, ela não fala quando ele estiver pequeno, não, quando ele crescer, ele não vai perder esse ensinamento. Então você tem que ensinar para o seu filho sim a questão de gênero masculino e gênero feminino. Não vamos permitir que a sociedade, não vamos permitir que a escola, não vamos permitir que o governo ele faça essa educação, ele tome o lugar. Já dizia Cortella, né? Mário Sérgio Cortella, ele fala que a escola é um lugar de escolarização, não de educação. Então Mário Sérgio Cortella ele diz bem claro isso, né? A escola é um lugar de escolarização. A criança vai para a escola para ser escolarizada, não para ser educada. Educação ela se cabe aos pais.
e como responder essa loucura, essa loucura de ideologia de gênero é uma verdadeira de uma bobagem. Por quê? Porque muitos estão se valendo disso para os seus desejos líbidos, né? Ou os seus líbidos aflorar aí aquilo que ele quer ser. Então, que nós não deixamos isso dominar a nossa casa, os nossos filhos. Agora, para nós concluirmos aqui, olha só, Deus criou Ish e Isha, né? Que nós temos aqui no hebraico, né? No hebraico Ish, que é homem, e Isha, que é mulher. Vamos pegar aqui a régua para nos ajudar aqui, para ficar mais visível para você. Então nós temos aqui Ish e Isha, que é macho e fêmea, homem e mulher. Agora o interessante, nós pegamos essas letras aqui de macho e fêmea, né? E olha só, ela tem algumas características interessantes. Essa palavra homem, ela tem 3 letras, porém duas delas, 3 letras o homem, né? O masculino, e 3 letras o feminino. Você pega os dois aqui, você vai ver que tanto o masculino como o feminino, 2 letras são iguais e 2 letras são diferentes. Você pega aqui, tirando, né, do masculino, você tira aqui essa letrinha aqui, que é o ioda, né? Ou iode aqui. E você pega essa letrinha que é o re, você ajuntando as 2 letras, você tem aqui o termo ou a abreviação do nome Deus, como Jeová. Ora, o interessante é que se você tirar tanto a letra do primeiro nome aqui de Deus, né, que aqui nós temos no masculino, nós temos o ioda, né, que é a letra Y, né, e nós tirarmos aqui a letra re, né, do feminino, você vai ver que os dois ajuntando, eles dão um significado de fogo consumidor. Porém, nós colocando ele, nós sabemos que nós temos aqui Deus no meio. Então nós temos Deus na criação do homem e da mulher. Então quando se trata aqui da criação do homem e da mulher, né, nós temos um dedo aqui, ou a mãozinha aqui do nosso Criador, que é Deus. Então é maravilhoso você saber que Deus, ele está na criação, ou ele está na junção aqui de homem e mulher, né? Tanto que eles usaram aqui a letrinha, né, para colocar como cromossomo aqui a letra Y, que é o ioda, né? Então é maravilhoso saber que Deus, ele está aqui nesse princípio aqui da sua criação. Então, vamos entender, né, a criação biológica anatômica, nós temos 2 sexos. Lá na identidade de gênero, eles querem colocar o masculino, né? O masculino, que é o binário aqui, né? E temos aqui o feminino, né, que também é binário, mas o outro gênero, que é o gênero neutro, é um gênero não binário. Então nós temos aqui o sexo masculino e o feminino, que são binários, né, que eles se completam, e nós temos aqui o não binário aqui, que é um transgênero ou é um neutro, é o que eles inventaram para colocar como um terceiro sexo aqui. Mas nós sabemos que não existe esse terceiro sexo. Nós só saberemos que isso irá acontecer lá no céu, porque lá no céu não vai ter sexo, lá no céu não se casam e não se dão em casamento. Por enquanto ainda o nosso corpo físico, ele faz parte de corpo, alma e espírito, dessa tricotomia aqui, né? Só separa corpo, alma e espírito no momento da morte. Aí sim você terá um sexo não binário, porque não terá um sexo aí definido como homem ou como mulher, mas seremos como os anjos, né? Amém? Então a conclusão diz assim, ó: a ideologia de gênero pretende relativizar a verdade bíblica e impor ao cidadão o que deve ser considerado ideal. Acuada parcela da sociedade não esboça reação e o mal vem sendo propagado. No entanto, a igreja não pode fechar os olhos para a inversão dos valores. Os cristãos precisam reagir e batalhar